lex orandi e lex credendi, a Eucaristia a partir das orações eucarísticas. E quem vai estar nos assessorando é aqui o ilustríssimo e reverendíssimo Dr. Padre Francisco Taboada, aqui presente, o qual chamamos aqui à frente para se apresentar aqui a todos. Então, o Padre Francisco Taboada doutorou-se em Teologia na Alemanha, é professor de Teologia no Departamento da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, ISIFAG, Belo Horizonte, Minas Gerais, e publicou várias obras, entre as quais Sacramentos, Táxis e Festas, pela editora Vozes, em 1998, Na Fonte da Vida Cristã, para uma Teologia do Batismo e Crisma, pela editora Loyola, em 2001, traduziu duas obras de Cesare Giraldo, num só corpo, tratado mistagógico sobre a Eucaristia pela Loyola, em 2003, e Redescobrindo a Eucaristia pela mesma editora em 2005. E também publicou inúmeros artigos em revistas de teologia do Brasil e também do exterior. Então, Padre Francisco, a palavra é sua. Esse o convite, né, que, se a minha memória não me falha, já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de participar de uma semana teológica. Eu estive lá revirando na memória, eu sei que dei uma palestra aqui na PUC sobre teologia, se era o contexto de teologia de semana teológica, não me lembro mais. Mas uma coisa eu me lembro e tenho certeza, é que eu fui professor do estudo teológico, assim, por um acaso, né, ou por uma providência. Em 1981, no segundo semestre, eu estava aqui em Curitiba e dei aula no estúdio. Não está se ouvindo lá atrás, né? Dá para ouvir, né? Bem, então eu estava, resumindo isso, eu estava agradecendo simplesmente o convite que me foi feito e a oportunidade que me foi dada de voltar aqui a Curitiba nessas circunstâncias. Então o tema, como foi dito, já é lex orandi, lex credendi, está constando aqui nessa folha, a Eucaristia a partir das orações eucarísticas. Dois termos latinos, a gente sempre fica um pouco assim, constrangido, né? Até diante de dois termos latinos, porque parece ser uma coisa que antigamente, né? Antigamente todo seminarista sabia latim, né? Hoje em dia nenhum, bom, pode ser que não seja nenhum, né? Mas em todo caso, só excepcionalmente alguém sabe latim. Agora essas duas expressões são duas expressões muito comuns, né? Lex orandi, lex, como se sabe, é lei, né? E é um adágio, um axioma teológico que nos diz que se nós queremos saber o que cremos, nós precisamos ir àquilo que é a nossa oração. E esse princípio teológico de que a lex orandi, ou seja, a lei da oração, a norma, o jeito, a forma de rezar da igreja, na liturgia, é fonte da lex credendi, ou seja, da lei do crer, da norma da fé. E se a gente vai à antiguidade e lê, por exemplo, uma obra de São Basílio, verá muito claramente como toda a teologia trinitária, especificamente pneumatológica do Espírito Santo em São Basílio, se baseia na lex orandi, ou seja, na oração da igreja. Como é a oração da igreja, assim é a forma como nós cremos. E a partir daí, justamente não sem razão, é que no credo niceno-constantinopolitano, ao falar do Espírito Santo, se diz que é ao mesmo tempo adorado e glorificado como o Pai e o Filho. Ou seja, foi a experiência de oração que possibilitou São Basílio explicitar a divindade do Espírito Santo.
Se isso é verdade com relação à doutrina trinitária, por exemplo, né? Mais verdade há de ser com relação ao próprio sacramento. Se a gente quer saber o que é Eucaristia, a gente tem que ir à celebração da Eucaristia. Mas não uma celebração da Eucaristia qualquer, senão que a celebração da Eucaristia, assim como a Igreja sempre a realizou, através dos séculos. E a Igreja sempre realizou a Eucaristia com a oração eucarística. Por isso, a oração eucarística é a fonte principal da doutrina da Eucaristia. E nós estamos acostumados agora, já depois do concílio, a essas diversas orações eucarísticas que estão no Missal Romano. Mas como nós vivemos aqui no Brasil, onde o normal é sermos católicos da tradição da Igreja Romana, nós esquecemos, ou podemos esquecer, aqui em Curitiba talvez devia ser mais difícil esquecê-lo, de que existe uma riqueza enorme na Igreja, que não é da Igreja Romana, as igrejas orientais. E eu digo que aqui em Curitiba é mais difícil esquecê-lo, porque está aí a eparquia ucraniana para, por assim dizer, sempre recordar que a tradição litúrgica da Igreja é múltipla. João Paulo II, num momento inspirado, né, disse que a Igreja tem dois pulmões, o Oriente e o Ocidente, e que precisa respirar com os dois pulmões, porque o pulmão ocidental não é suficiente, né? Seria uma anomalia respirar apenas com um pulmão. E no tocante à Eucaristia, a gente podia dizer até mais, né? Que o pulmão ocidental já teve tuberculose, enquanto que o pulmão oriental não teve. Em que sentido? No sentido de que no Ocidente é que surgiram discussões em torno da Eucaristia, da presença real de Cristo na Eucaristia, o que no Oriente jamais aconteceu. E que, portanto, a teologia do Ocidente, aquela que nós normalmente conhecemos e temos aqui nas nossas latitudes, a teologia do Ocidente tem esse problema, traz consigo esse problema de que não engoliu ainda totalmente essas discussões em torno da presença real de Cristo na Eucaristia e que precisa, portanto, insistir nesse aspecto. Que o Oriente, como nunca teve isso, não tem problema de assumir a tradição da celebração da Eucaristia, que é a celebração do mistério pascal. O mistério pascal de Cristo é o centro da nossa fé. E justamente por isso é que a Eucaristia é tão importante, por ser celebração do mistério pascal de Cristo. E o concílio nos recordava isso, algo que infelizmente ficou um tanto esquecido nesses 40 e poucos anos que decorreram desde o Sacrosanto Concílio. Então nós vamos... Não, pera um pouquinho, eu pensei que tinha ainda tudo azul. Aqui nós temos então como início, a primeira parte dessa nossa manhã vai ser dedicada a essa relação, Eucaristia e Mistério Pascal, né? Para nos inspirar, nós temos aí uma das... A partir da sua realização, e a sua realização, a sua raiz está, como o cristianismo todo, no Antigo Testamento. E por isso nós temos que começar com o Antigo Testamento para compreender a Eucaristia. Aliás, a gente poderia começar de muito antes, poderia começar desde a criação. Quando no século IV a peregrina das Gálias, Egéria, foi a Jerusalém e depois deixou no seu diário de viagem consignado tudo aquilo que ela experimentou, e ela tinha um grande interesse pela liturgia da igreja. Então ela diz que o bispo
na semana pascal, e já nos 40 dias que precediam a Páscoa, instruía os catecúmenos, depois os neófitos, começando do Gênesis. Bom, eu vou poupar o Gênesis e vamos começar do Êxodo, do Antigo Testamento, o evento fundador do Antigo Testamento, que é a passagem do mar. Por que evento fundador? Porque é o acontecimento-chave do Antigo Testamento, que sempre de novo o Antigo Testamento vai repetir, vai recordar, vai trazer a memória e vai tirar as consequências. A gente pode encontrar não só no Êxodo uma menção ao Êxodo, à passagem do mar, mas nos profetas, nos livros sapienciais, é algo que permeia todo o Antigo Testamento. Esse evento fundador do Antigo Testamento não foi assim, caído do céu, como de repente aconteceu isso. Por quê? Não, ele foi preparado, ele foi predito, ele foi profetizado. E é neste sentido que a gente tem que olhar o sinal profético do Antigo Testamento, o sinal profético que profetizava, que indicava, que remetia ao evento fundador, e que antecipa, evidentemente, o evento fundador. E é a última ceia no Egito. A última ceia no Egito, aquela ceia pascal descrita no capítulo 12 do livro do Êxodo, e que nós lemos todo ano na Quinta-feira Santa, como primeira leitura, nos põe diante de um quadro muito concreto. Deus ordena a Moisés que seja feito o sacrifício do cordeiro pascal, com o sangue se assinalam as casas daqueles que comem o cordeiro pascal, portanto do povo hebreu, e naquela noite em que o anjo exterminador vai passar, os filhos dos hebreus serão poupados. Então essa descrição como assembleia litúrgica que celebra o grande evento fundador do Antigo Testamento. Esse é o rito do Antigo Testamento, que é a celebração anual da Páscoa judaica. Então lá naquela última ceia do Egito já está apontando para esse rito do Antigo Testamento, né? A última ceia, a ceia pascal anual, a ceia anual judaica. Agora, o que acontece nessa ceia anual judaica? Que a gente pode ler também no livro do Êxodo, como que pode ser que seja aquele mestre de Paulo. Vocês se recordam que nos Atos dos Apóstolos é dito que Gamaliel, que Paulo foi discípulo de Gamaliel enquanto era fariseu. Deixa eu abrir essa carta. Às vezes, na nossa teologia, precisamos também valorizar essa raiz judaica. Então, Gamaliel, talvez esse mestre de Paulo, ensina o seguinte aos judeus: em todas as gerações, quando nós nos reunimos para celebrar a ceia pascal, para comer o cordeiro pascal, nós não estamos celebrando um fato do passado, mas nós estamos sendo libertos por Deus neste momento, por aqueles que estão comendo o cordeiro agora, nessa noite pascal. Essa teologia nos indica que a celebração anual da ceia pascal não é simplesmente uma coisa assim, uma celebração vazia para o judeu, mas para o judeu é a forma de se unir e de viver aquilo que é o acontecimento fundador e, portanto, se constituir como povo de Deus, povo da aliança. Foi numa ceia pascal judaica que Jesus instituiu da economia salvífica do Antigo Testamento. Agora, o sinal profético do Novo Testamento é a última ceia do cenáculo. Sobre a última ceia do cenáculo, nós sabemos, estamos acostumados já a
a ouvir, a saber o que acontece na última ceia do cenáculo. Mas nós muitas vezes não nos damos conta dessa dimensão. Aquela última ceia do cenáculo é um sinal profético. É o sinal profético do Novo Testamento. O cálice do meu sangue, o sangue da aliança que será derramado por vós, ele está anunciando o que vai acontecer no dia seguinte. Então, nesse momento, os discípulos estão ali na ceia, no cenáculo, mas já estão ao pé da cruz, no Calvário. Já estão diante do ressuscitado, porque Jesus está anunciando profeticamente aquilo que vai acontecer. Então, o primeiro elemento é, novamente, desse sinal profético do Antigo Testamento, aponta para o futuro imediato. O sangue, o corpo que será entregue, o sangue que será derramado. É uma prefiguração única, porque a última ceia do cenáculo é única. A última ceia do cenáculo não é a primeira missa. A última ceia do cenáculo é o sinal profético, que é muito mais do que ser a primeira missa. É o sinal profético daquilo que é o evento fundador do Novo Testamento. O evento fundador do Novo Testamento é a morte e a ressurreição de Cristo. É novamente a passagem da morte à vida. A passagem pelo mar da morte, que leva a que nós todos sejamos redimidos e levados para a vida por Cristo. Esse evento fundador do Novo Testamento é o evento chave da nossa fé cristã. Nós somos salvos pela morte e ressurreição de Cristo. E o sentido dessa morte e ressurreição, Jesus já deu no sinal profético que realizou. O corpo entregue, o sangue derramado, a nova aliança. Então esse é o sentido. E aí, então, esse evento fundador é, vamos dizer assim, o ponto de referência ao qual sempre nós temos que voltar na nossa fé cristã. Que é a medida de tudo aquilo que a gente afirma e pode afirmar em teologia. Agora, o sinal profético do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a última ceia do cenáculo, não só apontou para um fato agora, neste momento, mas apontou também para o futuro. Então nós temos o seguinte passo: o futuro remoto. E a última ceia é uma prefiguração litúrgica desse futuro remoto. E o futuro remoto é a nossa Eucaristia, o evento fundador do Novo Testamento, do ponto central do Novo Testamento. E esse evento fundador não é simplesmente um fato do passado. Ele é um fato do passado. Mas, se ficasse lá no passado, a gente não aproveitaria deste evento fundador. Um fato do passado. Então nós precisamos nos ver um meio de participar desse fato do passado. E esse meio é o que Jesus nos deixou, na Eucaristia. Então a gente pode aplicar aqui o mesmo esquema e o mesmo princípio da ceia pascal judaica, o princípio de Gamaliel. Quando nós estamos reunidos celebrando a Eucaristia, nós somos transportados pelos sinais do pão e do vinho ao pé da cruz, na Sexta-feira Santa, na primeira Sexta-feira Santa. Nós estamos lá, junto ao sepulcro do ressuscitado, na manhã de domingo de Páscoa. Isso é o que a Eucaristia realiza em nós. É nesse sentido que a gente pode entender
muitas vezes se fala de datas, porque o sacrifício de Cristo na cruz é um fato histórico e não se repete. O fato histórico não se repete, é único. Mas, através da celebração litúrgica da Eucaristia, nós temos acesso vivencial, real a esse fato histórico. E participamos, e estamos ao pé da cruz, e estamos junto do sepulcro do ressuscitado. Porque a gente não pode separar jamais a cruz da ressurreição, a morte da ressurreição. Então, a Eucaristia nos faz esse transporte, por assim dizer. Nós estamos com os nossos pés físicos lá na igreja, naquele local, mas com os nossos pés teológicos, com os pés da fé, nós caminhamos até o Calvário e estamos lá, junto à cruz e junto ao sepulcro do ressuscitado. Se a gente olha o esquema, a gente vai ver que essa economia salvífica do Novo Testamento tem, digamos assim, a mesma engrenagem, né? Só que aqui, essa economia salvífica do Novo Testamento é a realização, é o cumprimento daquilo que Deus prometeu através dos sinais do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, portanto, nos prefigura aquilo que será a realidade. E por isso mesmo o próprio Cristo que está presente na Eucaristia, celebrando conosco a Eucaristia, porque quem quer que presida a Eucaristia é Cristo que preside a Eucaristia, porque Ele é o ministro último de todo o sacramento. Né? Vocês se recordam aquela frase de Santo Agostinho, quando, falando do batismo, diz: Pedro batiza, Judas batiza, é Cristo quem batiza. Você pode ser Pedro, o chefe dos apóstolos, o primeiro apóstolo, um santo. Pode ser Judas, o traidor. Se ele batiza, realiza-se batismo. Porque quem batiza é o Cristo. E assim também da Eucaristia, de todo o sacramento, nós precisamos dizer isso. O ministro último é Cristo, presente pela ação do Espírito Santo. E é justamente aqui Ele que nos congrega na Eucaristia e nos transporta consigo para o acontecimento histórico da sua morte, da sua ressurreição, e nós participamos e nos beneficiamos desse acontecimento único, que é o ponto culminante da história da salvação da humanidade. Então, dá aula do mistério pascal de Cristo. E memorial não é memória, né? Como se a gente, no fim de tarde, senta numa cadeira de balanço, embaixo de uma árvore, começa a pensar uma coisa passada, sei lá o quê, e fica numa nostalgia, se recordando de outros tempos. Memorial é algo de real, é uma instituição, não simplesmente um recordar-se. Por isso seria melhor se a gente usasse mais esse termo memorial. A Eucaristia é o memorial da morte e da ressurreição de Cristo, que nos possibilita estar presente através dos séculos a essa morte e essa ressurreição e participar dela vivencialmente. Então, se a gente toma agora o esquema que já conhecemos, a gente pode repeti-lo agora a partir só olhando. É uma coisa que se acrescenta, tem a ver com o mistério pascal? Não. Não, peraí, você tinha já apertado ou tinha vindo uma coisa assim, peraí. Mistério pascal do cosmos, é isso que eu tenho que olhar para ele, para lá, e não para você. Então, o mistério pascal do cosmos, o que significa isso? O mistério pascal de Cristo, participado por todo o cosmos, significa que toda a realidade criada
está destinada à ressurreição. E a passada a morte para a ressurreição, como é próprio do mistério pascal. E assim nós temos então, como uma primeira visão aqui da Jerusalém da Terra. Isso aqui é uma pintura de um artista alemão que é padre, Ziger Köder, que pinta com muita inspiração textos bíblicos e temas bíblicos, que eu vou usar várias vezes aqui neste PowerPoint. Ali vocês podem reconhecer a silhueta de Jerusalém, mesmo quem não foi lá, como eu não fui, né? Mas a gente sabe que tem aquela cúpula dourada lá, que é de uma mesquita, mas que era o lugar onde estava o templo de Jerusalém, etc. Aqui é novamente desse mesmo artista. Ali embaixo, São João, no Apocalipse, tendo a visão da Jerusalém que vem do céu, com uma noiva. Vocês vejam uma noiva com o buquê de flores, de rosas vermelhas, e o esposo, né, descendo de junto de Deus com uma noiva enfeitada para o seu esposo. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós já antecipamos o mistério pascal do cosmos. A transformação, a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo são a primeira semente dessa transformação do cosmos na Jerusalém celeste. E aí vem então pega o outro nome. E aí vem então o final, né, daqui da nossa, pode pôr aí, o final da nossa concepção, né, da Eucaristia, ou seja, da concepção da Igreja da Eucaristia, né, que é não só voltada para o passado, mas é voltada para o futuro. Participação no mistério pascal de Cristo. As informações que nós temos sobre a celebração da Eucaristia na Apologia de São Justino, que morreu mártir aí por 154, portanto no século II, nós temos essa informação. Como é que se realizava a Eucaristia? Ele nos diz lá de uma forma muito breve. Bom, primeiramente a gente lê os profetas e as narrações daqueles que conheceram Jesus, os apóstolos, etc. e tal. Depois aqui o povo ergue preces a Deus pelas necessidades, etc. Aí é trazido pão e vinho, e aquele que preside os irmãos diz súplicas e ações de graças, a que todos respondem com o amém, que quer dizer seja assim, etc. Depois é distribuída a comunhão, etc. e tal. Então, já nessa primeira descrição rapidíssima da apologia, primeira de São Justino Mártir, está muito claro o decorrer da Eucaristia, liturgia da palavra, liturgia eucarística e a oração eucarística, súplicas e ações de graças, que concluem com o amém, o grande amém da comunidade, como nós haveremos de ver. Então, desde sempre, e aqui para aplicar esse princípio lex orandi e lex credendi, ou seja, que a norma do orar é a norma do crer, não basta que hoje alguém invente de rezar assim, né? Mas um dos elementos fundamentais é que isso aconteça no decorrer dos tempos, ou seja, sempre e em toda parte. E é justamente isso que a oração eucarística nos pode ensinar. Ou seja, sempre, desde esse primeiro testemunho, antes até na Didaché, que é do fim do século I, a gente pode encontrar um esboço de oração eucarística. Esse percurso todo nos diz a Igreja sempre usou a oração eucarística para celebrar a Eucaristia. O que aconteceu foi um acidente de percurso na Idade Média, em que se perdeu a compreensão da oração eucarística como uma totalidade e se centrou toda a atenção na narração da instituição.
que se passou a chamar de palavras da consagração. E se esqueceu o resto, quer dizer, bom, tinha um monte de oraçãozinha ali, antes, depois, tal e coisa, mas o importante era aquilo. Porque não se viu a conexão e vamos dizer, a lógica teológica que existe nas orações eucarísticas, principalmente as orações eucarísticas do Oriente e as que foram elaboradas depois da reforma litúrgica. Porque, infelizmente, o cânon romano justamente é bastante nebuloso nessa unidade que constitui a oração eucarística. Mas esse fato de que a oração eucarística como um todo é o coração da celebração da Eucaristia, é isso que vai nos deter. Para isso a gente precisa entender como é a estrutura da oração eucarística. Ou seja, a oração eucarística é um texto literário. Né? A oração eucarística, essas que nós temos no nosso missal romano, a anáfora de São Basílio, a anáfora de São João Crisóstomo, a anáfora dos apóstolos Adá e Mária, a anáfora de São Marcos, a anáfora de São Tiago, que são as anáforas usadas na Igreja Oriental. Que, recordando aquela palavra que eu já citei, nós precisamos respirar também com esse pulmão, que é muito importante para que nos ajude a respirar a Eucaristia. Então, essa estrutura própria da anáfora, da oração eucarística, que tem origem bíblica, prosseguida no judaísmo e depois passada à Igreja cristã, é isso que vai agora nos interessar estudar. Primeiramente, a gente entender a oração eucarística, precisa entender que a oração eucarística é uma oração de aliança. A aliança de Deus com a humanidade não é uma coisa assim que sei lá, está lá, aliança. Como é que é a oração de aliança? Eu comecei aqui já com uma coisa, mas não, deixa parar. Eu comecei com esse texto aí, mas eu gostaria de chamar a atenção antes de uma coisa. Quando a gente pergunta para um cristão quais são os 10 mandamentos, ou diz assim, diga-me os 10 mandamentos. Digam. Digam os 10 mandamentos. Errado. Errado porque o nosso catecismo truncou o texto de aliança dos 10 mandamentos. Na Bíblia, Deuteronômio 5 e Êxodo 20, onde estão os 10 mandamentos, ele não começa assim, amarás o Senhor teu Deus. Mas começa, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, etc. A obrigação, aquilo que nós vamos, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Por isso, amarás o Senhor teu Deus e farás, e aí seguem os 10 mandamentos. Foi, novamente, uma dessas coisas que a nossa teologia, a nossa catequese, né, ocidental, né, estragou da mentalidade bíblica e tornou algo de jurídico, quando a lei para Deus é resposta ao que Ele já fez por nós. A iniciativa é sempre de lei, é a estrutura da graça. Deus é que age primeiro e nós respondemos. Então, a gente pode tirar daqui uma estrutura do discurso de aliança. Isso é um discurso de aliança. Há uma primeira parte, que está marcada aqui com um asterisco, e uma segunda parte marcada com 2 asteriscos, e ligados, esse gancho aqui assim, né, ligados como uma consequência. A primeira parte
tem como consequência a segunda. Aquilo que Deus fez por nós tem como consequência que Ele possa nos ordenar algo. Deus não ordena assim, despoticamente. Ele pede uma resposta por aquilo que Ele já fez por nós no seu amor. Esse é o discurso de aliança. Agora, Deus fala conosco assim. Nós respondemos a Deus na oração. É o nosso discurso para Deus. O nosso discurso para Deus é uma oração. A oração de aliança que nós temos na Bíblia, calma lá, volta atrás, que nós temos na Bíblia de formas muito diversas, como nós vamos ver depois. Essa mesma estrutura daqui do discurso de aliança agora se aplica na oração. Depois de recordar o que Deus fez, e agora, né, é por isso aquele, né, que teus ouvidos estejam atentos, teus olhos abertos para ouvir a prece do teu servo. Ou seja, assim como Deus, ao falar para nós na aliança, recorda o que fez e ordena, nós, ao falar para Deus, recordamos o que Deus fez e pedimos, porque nós não podemos ordenar a Deus, mas é um pedido que tem uma força específica, uma força característica, porque é um pedido que não depende de que nos passou pela cabeça. Não, o pedido se baseia em que Deus fez isso por nós. O discurso de aliança. Essa primeira parte são as premissas lógicas e teológicas. Ou seja, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Essa é a premissa, esse é o pressuposto que a gente tem para poder pedir, para que Deus faz, que Deus põe para poder exigir algo de nós. Né? São premissas lógicas, porque a consequência decorre daí, e teológicas, porque é uma ação de Deus. E aí elas vão, do ponto de vista gramatical, vão no indicativo. O indicativo é o tempo que diz aquilo que acontece. Né? Aconteceu, ou acontecerá. Né? É o indicativo. Aí então vem a transição, né? Que em hebraico é o eatá, em grego kainun, e em português, e agora. E agora o que? A consequência daquilo lá. São as consequências lógicas e teológicas daquelas premissas. E essas consequências vão no imperativo. O imperativo é uma ordem, né? Pode ter a forma gramatical de futuro, amarás o Senhor teu Deus, mas tem um sentido de imperativo, de ordem. Agora passando para a oração de aliança. Bom, aqui então, continuando, aqui é uma memória, se faz memória. Memória, como vocês sabem, é numa palavra grega, anamnesis, anamnese. Né? Então, essa parte, ou secção, a gente pode chamar de secção anamnética. Faz memória do que Deus fez por nós. São as premissas lógicas e teológicas que estão no indicativo. Senhor Deus do céu, vós fizestes tudo isso por nós, etc. E tal. E daí então decorre a consequência. Olha para nós, né? Vê agora a necessidade do teu povo. É o imperativo. E baseado no fato de que nós temos essa experiência de que Deus já fez aquilo. Então a gente pode chamar novamente aqui, só que aqui não é só memória, é memória e louvor. E a gente então pode chamar isso de secção anamnético-celebrativa. É recordando e celebrando que a gente se dirige a Deus e louvando-o também. E embaixo é a súplica, porque nós não temos
direito de mandar a Deus. A forma de nós mandarmos a Deus, de fazermos uma injunção a Deus, é a súplica humilde. Nós estamos na aliança. E é baseado nessa aliança que nós podemos suplicar, porque a promessa está aí. Né? É a secção epiclética. Epiclese é o pedido, é a súplica, especialmente a súplica pelo Espírito, que se faz na Eucaristia e nos sacramentos, mas em geral a súplica. Né? A súplica, e por isso mesmo essa secção anamnética. Essa estrutura da oração da aliança a gente encontra em diversos textos bíblicos de oração, e é a estrutura das orações eucarísticas ou anáforas das diversas igrejas espalhadas pelo orbe terrestre. Né? Então agora nós vamos ver alguns exemplos de oração de aliança, para a gente não pensar que é uma história assim inventada, por assim dizer. A oração penitencial de Esdras está no livro de Neemias, capítulo 9, versículos 5 a 37. Se vocês têm a Bíblia, vocês poderiam olhá-la. Ele começa com um diálogo invitatório. Começa com um diálogo invitatório, ou seja, há um convite que Neemias e os demais escribas que estão, Esdras, está no livro de Neemias, mas a oração é de Esdras. O que Esdras e os demais escribas que estão ali fazem ao povo. Aqui está o capítulo 9. Levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus desde sempre e para sempre. E o povo responde: abençoado seja teu nome glorioso, que supera toda bênção e louvor. É o diálogo convidando ao louvor de Deus. Bom, aí estava o texto até, né? Os levitas dizem essa primeira frase e o povo responde dessa maneira. Não está explicitamente, mas pelo contexto literário e pela prática judaica, a gente sabe que ia por aí. Aí vem o versículo 6 a 8. Tu, Senhor, e esse texto aqui, tu, Senhor, tu és o único, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela é, os mares, etc. e tal. Deus criou tudo. E no final dessa narração do que Deus fez, criando tudo, existe então a afirmação: o céu adora. Mas não se diz o que acontece. Deus criou o céu, o mar, a terra, os homens, né? Não se diz o que acontece aqui na terra. Fica em suspenso. Por quê? Porque a oração vai continuar desta forma. Versículo 9 a 15. Aí o protagonista é o Senhor. O que ele fez por seu povo? Versículo 9. Viste a humilhação dos nossos pais no Egito. Antes estava toda a narração do que Deus fez até lá, chamando Abraão, etc. e tal. Os céus responderam a Deus, o ser humano não diz o que aconteceu. Agora vem a situação no Egito, né? Tu viste a nossa humilhação, ouviste seus clamores junto ao mar vermelho, fizeste milagres e prodígios contra o faraó, etc. e tal. Versículo 16 a 21, o protagonista é Israel. E o que aparece aí? A infidelidade de Israel. Versículo 16: mas nossos pais se tornaram arrogantes, endureceram a nuca, não escutaram teus mandamentos. É um resumo de toda a história de Deus com o seu povo. Né? Versículo 22 a 25, o protagonista de novo é o Senhor e volta a sua fidelidade. Né? Aí no 22 começa: entregaste-lhe reinos e povos, repartiste as terras fronteiriças, tomaram posse da terra de Sião,
multiplicaste os filhos como as estrelas do céu, etc. e tal. O que Deus fez. Quer dizer, a fidelidade de Deus à aliança, a infidelidade de Israel à aliança. Continua a oração. Uma alternância entre a infidelidade do povo e a misericórdia do Senhor. Aí conta a história rapidamente, é um resumo da história de Deus com o seu povo, sempre nessa alternância de fidelidade e infidelidade. Aí no versículo 32 vem: e agora, ó nosso Deus, quer dizer, toda essa história que foi aqui contada tinha por finalidade fazer um pedido. E agora, Deus sempre fiel, pois então não faças pouco de toda essa desgraça que nós estamos passando agora. Ou seja, Deus, o orante, Esdras, pede em nome do povo, fundado nessa história de fidelidade de Deus e infidelidade do povo, que Deus olhe para esse seu povo. Essa oração tem, portanto, uma primeira parte, um asterisco, né, que é a secção anamnético-celebrativa, e a segunda parte, que é a secção epiclética, um pedido que é feito. Um pedido que se baseia justamente nessa história. Por que o povo agora, nessa situação em que está, se dirige a Deus? Porque ele tem essa confiança nessa história de Deus que foi sempre fiel, apesar da infidelidade do povo. Aqui nós temos um caso de uma oração de aliança usando palavras próprias do orante. Ou seja, uma oração em que o orante usa as suas próprias palavras. Esdras faz essa oração. O livro de Neemias é um livro assim esquecido, né? Está lá, assim, está lá na Bíblia, né? Mas quem é que vai se preocupar muito com o livro de Neemias? Né? Por isso é bom se recordar o que aconteceu aqui e por que vem essa oração de Neemias. Neemias está no exílio de reconstruir Jerusalém. Agora, como é que ele pode ir a Jerusalém e reconstruir Jerusalém? Não tem dinheiro, é copeiro do rei, é um escravo. Né? Como é que ele vai conseguir isso? Mas já que ele é copeiro do rei, e nos dias que o rei está de bom humor, até troca alguma palavra com ele, ele espera que isso possa acontecer. E é justamente se preparando para fazer ao rei o pedido de ir para a terra de Israel e reconstruir Jerusalém, é que ele faz essa oração a Deus. Então, começando aí, recordou a aliança e veio pedir que teus ouvidos estejam atentos e teus olhos abertos para escutar a oração que esse teu servo hoje pronuncia diante de si. Agora, para reforçar o pedido, ele pega e diz: olha, eu não estou pedindo uma coisa que me saiu da cabeça, fazer esse pedido a Deus. Deus mesmo é que prometeu atender. Lembra-te da palavra que dirigiste a Moisés, teu servo, dizendo: piedade da parte daquele homem, ou deste homem. Este homem quem é? O rei Artaxerxes. Então ele pede, baseando nisso, baseando nessa promessa, eu vou pedir a Deus. E de fato, o que aconteceu? Aí chega Neemias lá para servir o vinho do rei, todo jururu, né, todo abatido por causa da tristeza, mostrando a cara mais triste do mundo. E o rei estava de bom humor. Aí olhou para a cara dele e disse: o que é isso? Que era essa, Neemias? O que houve contigo? Aí ele conta a história, pede, e o rei concede aquilo que ele pediu, e Neemias vai. Não só ele pode ir, mas também o rei permite que ele arranje esmolas, contribuições para a construção da cidade, etc. E tal, né? Como vocês podem recordar. Então, o que acontece nessa oração de aliança? É uma oração usando palavras do orante e palavras de Deus.
O orante acrescenta a palavra de Deus para dar mais força à sua oração, para dar mais fundamento à sua oração. A palavra de Deus é inserida, enxertada na parte da súplica para fundamentá-la. É um enxerto feito com a palavra de Deus para dar força a este. Vocês podem dizer, bom, e o que tem tudo isso a ver com a Eucaristia? Tem muito a ver, porque a oração eucarística está estruturada assim. E aquilo que a gente costuma chamar palavras da consagração são este enxerto da palavra de Deus no meio das nossas palavras para dar força ao pedido que nós fazemos. E qual é o pedido que a gente faz na Eucaristia? Para que o pão e o vinho se transformem no corpo e no sangue de Cristo, a fim de que nós, comungando, nos transformemos no corpo de Cristo. A Eucaristia não existe para fazer presença real, como se Jesus não estivesse presente, do contrário. A Eucaristia existe para que nós, nos alimentando com o corpo de Cristo, sejamos o corpo de Cristo hoje, na nossa história. Então, faz a mesma coisa assim. Um outro exemplo é do Novo Testamento, a oração da igreja perseguida, em Atos 24 a 30. A igreja está sendo perseguida e os cristãos se reúnem para pedir a proteção de Deus. Senhor, tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Por meio do Espírito Santo, disseste através do teu servo Davi, nosso pai. E aqui vem a citação do Salmo 2, 1 a 2. Porque se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se apresentaram e os príncipes uniram-se contra o Senhor e o seu ungido? Foi o que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos, as nações, né, os reis da terra e os príncipes, né, uniram-se contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. É a primeira parte da oração da aliança. A secção anamnético-celebrativa. Recorda o que aconteceu. Vem então o versículo 29 e 30. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem, estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios. Enfim, baseado nesse fato de que o que está acontecendo e o que aconteceu com Jesus estava já previsto na Escritura, a comunidade cristã pede a força necessária. É a segunda parte, a secção epiclética, o pedido, a súplica. Aí temos de novo uma oração, usando palavras do orante, palavras de Deus, né? E essa oração, agora, a citação está na primeira parte. Outra vez estava na segunda, né? Está na primeira parte, na secção anamnético-celebrativa. Ao fazer memória da ação de Deus, né, se cita a palavra divina. Vamos ver isso agora, esquematicamente, ou, vamos dizer assim, o que aconteceu aí? O que é isso aqui? O enxerto, né? É um enxerto, e lá está escrito em grego to embolon. Em grego to embolon significa um enxerto. Por isso, esse enxerto da palavra de Deus para fundamentar o pedido que a gente faz na oração de aliança se chama embolismo. É o enxerto. Então vamos ver como isso funciona e onde que pode estar o embolismo. Aqui nós temos o esquema, memória e louvor, secção anamnético-celebrativa, que nos leva. E agora, né, por isso, já que isso tudo aconteceu, vem então a súplica, né, a súplica ou a secção epiclética, né, e
o embolismo pode estar aqui. É o caso dos Atos dos Apóstolos. Aqui vocês veem uma cunha, né? Quando a gente faz um enxerto, uma das possibilidades, pelo menos, é fazer uma cunha e ali enxertar aquilo que a gente quer enxertar. E por isso a gente chama esse tipo de oração de aliança de dinâmica anamnética, porque está na parte anamnética o embolismo. Nas orações eucarísticas orientais, em geral, o embolismo está aqui. Por exemplo, na liturgia de São João Crisóstomo, que é usada pela eparquia, né? O embolismo está aqui, na parte de louvor. No outro caso, o embolismo está aqui embaixo, na secção epiclética. É o caso das nossas orações eucarísticas. Aqui, então, a gente chama isso aqui de dinâmica epiclética. Então, isso aqui é o esquema, digamos assim, formal Pronto, dá um stop aí, vai para trás, isso, tá bom. A oração eucarística é uma oração de aliança. Então, nós vamos fazer agora a pausa anunciada e depois da pausa, aí agora José manda aí as coisas. Muito baixinho aí para ficar mais fácil para dormir, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou atrapalhar o som. Vocês conhecem, o Senhor esteja convosco. Aí que tá. A nossa tradução não corresponde ao original em todas as línguas possíveis e impossíveis, né? Em qualquer língua que seja, a tradução, a resposta é "e com teu espírito". Bom, eu não sei por que aqui no caso da língua portuguesa se mudou essa tradução. Eu acho que é por uma questão de linguística, né? Porque teu não é usado em toda parte, né? Então, aqui mesmo, aqui em Curitiba, ou mais lá para o norte, é você, né? Agora, o seu espírito, a gente não sabe de quem é esse seu, né? Porque seu né? É seu, tá tudo, né? Como aquela história do empresário que mandou um investigador, um detetive, investigar um funcionário dele que estava começando a desconfiar de alguma coisa lá, né? E o detetive foi, depois voltou e disse assim: não, nessa hora ele sai com a sua mulher e come na sua casa e não sei o que, tá. Aí o empresário disse: tá bom, então, tranquilo, sai com a mulher dele, tá. Aí o detetive disse assim: o senhor permite que eu lhe chame de tu? Tá bom. Bom, pois ele sai com a tua mulher, vai para a tua casa, e aí por diante, né? Muda muito. Então esse seu é uma coisa assim meio ambígua, né? Então esse problema, a meu ver, o problema é esse. Então, e com você também. Bom, é um problema da língua portuguesa, né? Agora, provavelmente, se a gente vai pensar bem essa resposta que se pôs na tradução brasileira, né?
Ele está no meio de nós, é uma espécie de desaforo, né? O padre deseja, o Senhor esteja convosco. E a gente diz, tá, ele já está no meio de nós, que vem. Claro, pode ser visto também como uma profissão de fé, ele está no meio de nós, né? Bom, mas aqui, originalmente, então é esse diálogo. Ou seja, um diálogo em que, para começar essa oração, que é uma oração fundamental, é preciso que o Senhor esteja conosco. Né? E por isso, aquele que preside deseja a Assembleia que o Senhor esteja com ela. E a Assembleia responde, e contigo também. Não somos só nós que precisamos da presença do Senhor. Você também precisa dessa presença do Senhor. E com teu Espírito, com letra minúscula. Agora, a gente pode entender também, e os padres da igreja entenderam muitas vezes, esse Espírito com maiúscula. Ou seja, agora é o momento em que você tem que deixar que o Espírito o Espírito Santo, que você recebeu na ordenação, esteja ativo em você. Não por empecilho ao Espírito Santo que age em você. Então essa necessidade que nós temos para poder devidamente louvar a Deus e suplicar da ação de Deus e da presença de Deus em nós. Então a gente pode resumir essa ideia dizendo, sem Deus nada podemos, nem quem preside, nem a Assembleia. Por isso, o que preside deseja que o Senhor esteja com a Assembleia, e a Assembleia responde que também esteja com aquele que preside. Porque nós não podemos nada sem Deus. É sempre essa ideia fundamental da prioridade da graça. Aí vem então o diálogo invitatório, o segundo convite. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Essa segunda aclamação a gente tem que entender até a partir também da tradição judaica. A tradição judaica fala de uma tensão do coração para Deus, esse tá assim, né, virado para Deus, assim, nessa dinâmica de união com Deus, que é fundamental. Então, nesse momento em que começa a grande oração da igreja, onde tem que estar o nosso coração? Em Deus. E essa é a grande tônica que os padres da igreja, nas suas mistagogias, ou seja, nas suas catequeses em que explica o sentido do mistério, sempre acentuam, né, que nós precisamos, para participar dessa grande oração da igreja, a oração mais fundamental que a igreja dirige ao Senhor, que nós estejamos nessa atitude de tensão para Deus. E a nossa resposta, o nosso coração está em Deus, devia nos fazer um exame de consciência. Será que nós estamos respondendo só o nosso coração está em Deus? Ou de fato corresponde o nosso coração está em Deus? É muito interessante o caso de um padre da igreja, né, que fazendo uma homilia ao seu povo, já numa época, no século VI, já que sétimo, que já estava assim, o fervor já estava um pouco abafado, né? Ele diz o seguinte: como é que eu vou poder dizer, já tinha costume seguinte, na catedral, estava a porta lá, na frente da catedral, como tantas vezes, tem uma praça, né? E o pessoal, apenas tanto se cansava, né, e ia para a praça, né? E ele diz então assim, como é que eu posso dizer para vocês, corações ao alto, se vocês, não só com o coração, mas até com o corpo, já estão lá embaixo na praça? Vê que a tendência de se sentar nos últimos lugares, que pode ser muito evangélica, né, é muito antiga também, né? Então, corações ao alto é uma responsabilidade nossa de nos darmos conta quando nós respondemos o nosso coração dessa forma. Orientar o coração para Deus. A tensão do coração. Tensão no sentido desse dinamismo de estar com o coração em Deus.
Então, já que nós estamos com o coração em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo, é a tradução literal, novamente, do latim, e não só do latim, mas do grego, nas outras línguas, siríaco, enfim, todas as línguas litúrgicas sempre tem essa dupla palavra, digno e justo. A nossa tradução, novamente, que difere desse sentido geral da palavra. Demos graças. Né? A gente tem que entender se dar graças a Deus. Né? Eu vou logo pôr aqui uma série de palavras em línguas diferentes. Né? Primeiramente o hebraico, yadá, que é o verbo, e todá, que é o substantivo, que foi traduzido na Septuaginta, na Bíblia dos 70, pelo grego Eucaristia, que depois deu em latim gratias agere, dar graças, e que deu o nosso dar graças. Agora, essa palavra yadá, né, no hebraico, a gente pode, através do hebraico, através do siríaco, que é uma língua litúrgica da mesma família do hebraico, a gente pode entender que não é só dar graças, mas é mais. É confessar a fidelidade de Deus e a infidelidade humana. Vocês recordam a oração de Esdras no capítulo 9 do livro de Neemias, que eu passava antes aqui, né? Como exemplo de oração de aliança. Vocês recordam essa oração de Esdras? Lá a gente vê, ele fala da fidelidade e da infidelidade. A fidelidade de Deus e a infidelidade humana. E sempre volta a essa ideia. A ação de graças que se faz na Eucaristia é mais do que ação de graças no sentido de só lembrar os benefícios de Deus. É também nos pôr na nossa condição de infiéis à aliança. E se a gente olha as orações eucarísticas, principalmente as orações eucarísticas do Oriente, em que o prefácio pertence à oração eucarística, é inseparável do resto da oração eucarística, se a gente leva isso em consideração, a gente vai ver como muitas vezes está essa dupla ideia do benefício de Deus e do pecado humano. E a gente confessa, ou seja, a gente diz, é assim, assim foi, mas justamente por causa da fidelidade indestrutível de Deus, a gente pode confiar nele. Então essa palavra Eucaristia não nos deve fazer perder de vista que não é só ação de graças, é também a confissão da nossa infidelidade. E por isso mesmo a Eucaristia também perdoa pecados. Embora não seja o sacramento do perdão específico, que é o batismo em primeiro lugar, e a penitência depois, e a unção dos enfermos também no seu lado, mas a Eucaristia também é sacramento de perdão. Mas justamente por isso, porque nós confessamos a fidelidade de Deus e a nossa infidelidade. Então, com isso, nós temos esse primeiro elemento que é comum, com algumas variações, em todas as orações eucarísticas, em todas as anáforas das diversas tradições litúrgicas. Depois do diálogo invitatório, que já começa, a oração eucarística começa no diálogo invitatório. É bom a gente sublinhar isso, porque eu estou cansado de ver, a barba já ficou branca de tanto ouvir, né, os padres e bispos, né, chegar depois dos santos e dizer, agora nós vamos tomar a oração eucarística 4, ou oração eucarística 3, ou sei lá que oração eucarística. A oração eucarística já começou há muito tempo, meu cara. Né? Já começou o Senhor esteja convosco. A oração eucarística é um todo. Agora, infelizmente, na liturgia romana, por causa do cânon romano, oração eucarística 1, e por causa da oração eucarística 3, com prefácio móvel, a gente pensa que prefácio é uma coisa que está antes. Aliás, prefácio é uma coisa que está no começo do livro, está antes, não pertence ao livro. A gente pode ler o livro sem ler o prefácio. Mas aqui não é o caso. Prefácio aqui não significa aquilo que está antes. Prefácio vem do latim prefare,
que é proclamar diante de Deus. Nós proclamamos diante de Deus as suas maravilhas. Esse é o sentido da palavra prefácio. Não é o que vem antes, né? E que a gente pode deixar fora. Aliás, falando de deixar fora, um fato histórico. E não só um fato histórico, mas se repetiu 2 vezes numa paróquia de Belo Horizonte. Na Quinta-feira Santa, o pároco, muito fielmente, teve a ideia de usar a oração eucarística 1, que é tão pouco usada, né? Aí então ele começa a oração eucarística, e eu sei isso por testemunha ocular e testemunha auditivo, né? Que esteve lá, e depois me contou, porque era entendido em liturgia, me contou essa história, né? Ele começou então: o Senhor esteja convosco, corações são altos, podemos ganhar o Senhor nosso Deus. A vós, portanto, Pai Clementíssimo. Ele começou a oração eucarística deixando o prefácio fora, né? Aí quando lá estava lá pelas tantas, ele começou a se dar conta: cadê o santo, né? Cadê o santo? Não tem santo aqui. Aí foi, chegou a narração da instituição. Aí depois da narração da instituição, disse assim: bom, já que agora Jesus está presente, vamos aclamá-lo. Santo, santo, lá, aí canta santo lá. Aí, porque falta a compreensão da oração eucarística. E o pior de tudo, né? Pior de tudo para mim, né? Pra coisa, é que esse bendito padre, pároco esse aí, tinha estado 2 anos antes numa reunião de padres da arquidiocese em que eu falei sobre a oração eucarística e, portanto, aquilo entrou por aqui, saiu por aqui, que não se deu conta da unidade da oração eucarística. Então, a oração eucarística começa, portanto, aí. E o prefácio é o primeiro momento, depois do diálogo invitatório, que começa a proclamação diante de Deus. Prefare, dizer diante de Deus e da Assembleia os louvores de Deus. Então, vamos olhar o prefácio, né? O prefácio começa com um convite ao louvor. É verdadeiramente digno e justo, né? É um reconhecer. Aí aparecem verbos de louvor: dar graças, louvar, glorificar. Oxe, espera um pouquinho, ele vai aparecer de novo. Não, pode botar, estava tudo certo. Ah, agora o meu efeito dramático, aí você estragou o meu efeito. Porque ele sumia, depois só aparecia de novo, aí era o chique da coisa. Bom, tanto esforço que eu tive para fazer isso. Agora sim, agora vai para trás, que já foi tempo demais. Vamos ficar aqui, né? Os verbos de louvor: dar graças, louvar, glorificar, cantar hinos, confessar, né? Esses verbos de louvor que, se a gente tira, né, não olha só a liturgia romana, estão presentes nas diversas tradições litúrgicas das anáforas, de formas diferentes, mas sempre há um verbo de louvor. O começo é esse verbo de louvor. Uma vez convidado ao louvor, aí vem o motivo do louvor. O motivo do louvor, que no caso da liturgia romana é variável. Aperta, vai escapar, mas não já está vindo? Aí já começou. Na liturgia romana varia conforme o tempo litúrgico e conforme a festa. Ah, tá vendo? Ó, agora sim. Então, conforme a festa, conforme o tempo litúrgico, varia esse motivo. Não é assim nas liturgias orientais, em que o prefácio pertence àquela anáfora e não há um prefácio variável. Como também na liturgia romana, apesar dos folhetos benditos folhetos que estragam a liturgia, apesar dos folhetos, não se pode separar o prefácio da oração eucarística quarta, da oração eucarística para diversas necessidades, da oração eucarística quinta, da oração eucarística para reconciliação. Ou seja, só existe 2 orações eucarísticas no missal romano que tem o prefácio móvel. A primeira e a terceira.
A segunda tem optativamente móvel. Mas as outras são uma unidade. Quando alguém começa com um prefácio qualquer e depois resolve passar para a oração eucarística quarta, nós confessamos, reproclamamos, perde a unidade, a riqueza daquela oração eucarística. Porque ela é pensada como um todo, como as orações eucarísticas orientais foi. Porque essa oração eucarística quarta foi composta, depois do concílio, na reforma litúrgica, justamente como uma espécie de substituição da oração da anáfora de São Basílio. A comissão encarregada da reforma litúrgica tinha proposto que a liturgia romana adotasse a anáfora de São Basílio como quarta oração eucarística. Mas a anáfora de São Basílio tem um problema para certas cabeças teológicas ocidentais, e que a epiclese está depois das palavras da instituição. E então, em vista disso, não se aceitou. Então, os liturgistas fizeram aproveitando o conteúdo da anáfora de São Basílio, construíram essa oração eucarística quarta dentro do modelo da estrutura da oração eucarística romana. Mas é uma unidade, não pode separar. O prefácio começa louvando a Deus em si mesmo e Deus que se comunica na criação, e depois continua, depois dos santos, com o louvor de Deus através da confissão de Deus, né, do pecado, da fidelidade humana, da infidelidade humana, da fidelidade de Deus, e assim por diante. É uma unidade. Cortou aquilo, perdeu tudo. Bom, mas voltando então aqui ao prefácio. O prefácio na liturgia romana é móvel, usando-se a oração eucarística 1, 2 ou 3. Não as outras orações eucarísticas.